A verdade sobre investir no sistema Fiat. Você não vai ficar rico. Então trago essa afirmação hoje com um pouco de ceticismo para nos perguntar se de fato nós temos controle sobre as nossas finanças, sobre o que está acontecendo, sobre aquele númerozinho mágico que aparece na conta da corretora e por que criptos acabam sendo se não a única, a melhor opção para as pessoas medianas poderem prosperar e enriquecer. E para isso eu vou trazer uma série de tweets para ilustrar aqui do Avelino Morgante, talvez alguns conheçam da comunidade. Já faz quase um mês essa thread aqui, mas eu guardei porque eu queria realmente fazer um vídeo falando um pouco mais dele. É bem interessante e vamos ler então essa thread rapidinho e depois a gente volta aqui para tirar umas conclusões do vídeo. Então, pessoal, aqui está o tweet, o primeiro de todos aqui, é do dia 13 de novembro, faz praticamente um mês. E ele começa então falando que a Klabin é uma empresa centenária com mais de 120 anos de história, tem uma área de mais de 500 mil hectares, que inclui 290 mil hectares de matas nativas preservadas, 240 mil hectares de plantio de pinos e eucalipto, né? A Klabin trabalha com papel, se não me engano. E daí ele compara então com a criptomoeda Shiba Inu, que é um cachorrinho fofinho e vale 3 vezes o valor da Klabin. Na verdade, se somar Prio e Klabin, não chega no valor da Shiba Inu. Não vamos falar da Dogecoin, que vale mais que o Itaú. Aqui ele então mostra algumas imagens da altura, né? Agora está até mais valorizado, então aqui a Shiba Inu valendo 15 bilhões, a Dogecoin valendo 60 bilhões de valor de mercado. E a Klabin, então, aqui, valor de mercado, 25 bilhões de reais, o que daria, então, aí realmente vamos dizer, uns 6 bilhões? 6 bilhões, né? Vale menos que a Shiba Inu, isso mesmo. Então, no próximo tweet aqui, então ele continua falando das empresas brasileiras, né? A WEG é uma multinacional que dá orgulho de ser brasileira, exporta para mais de 100 países, é uma das maiores fabricantes de equipamentos eletrônicos do mundo, especializada em motores, geradores, transformadores, deixou uma família inteira bilionária e emprega 40 mil pessoas. A Embraer também, uma das líderes globais na fabricação de jatos comerciais, concorrente com a Boeing e Airbus, empresas estrangeiras que estão enfrentando problemas com aviões. E a Embraer também desenvolve aeronaves para uso militar e executivo, reconhecida por sua capacidade de inovação e qualidade. Possui 19 mil colaboradores espalhados pelo mundo. Somadas as duas empresas, o valor de mercado delas não chega ao valor da criptomoeda Dogecoin, que é praticamente um fork da Litecoin, só que com um cachorro fofinho. E aí, então, depois que ele faz esse discorre sobre as empresas brasileiras, né, temos algumas respostas das pessoas que eu achei interessante. Especialmente a resposta do Match Investimentos aqui, onde ele também diz que está filosofando muito sobre isso, né? E ele acredita que essas coins, NFTs e outras coisas não são nada mais do que saídas desesperadas para as pessoas, uma válvula de escape para uma necessidade humana intrínseca, a necessidade de prosperar. Vamos guardar essa frase bem interessante, necessidade de prosperar, que é o que todo mundo busca, né? A gente trabalha para crescer. E quando a gente fica trabalhando e só fica andando de lado na vida, né, alguma coisa está errada. Todas as terras do mundo já têm dono. Todos os negócios do mundo, em todas as áreas, já estão muito bem estabelecidos. Os equilíbrios concorrenciais já estão em vigor. Ninguém no mundo hoje sairá mais do zero e terminará a vida dono de uma siderúrgica ou de um banco. Aliás, muitos não serão nem mais donos do teto sobre suas cabeças, né? Você não terá nada e será feliz. Tudo isso acontece porque a maioria tem apenas a força de trabalho para oferecer, algo que tem valido cada vez menos, perto do preço dos hard assets, né? Hard assets aqui, então produtos de verdade, né? Produtos físicos estão valendo cada vez mais do que o seu serviço, e a maioria das pessoas só tem o serviço, a mão de obra, o tempo delas para oferecer. Isso gera nas pessoas um sentimento desesperado de vontade de progredir o mais rápido possível. Aí elas com certeza não vão só para as criptos, vão para tigrinho também, né, e tal. Sendo impossível progredir no mundo material, partem para bolhas como uma última tentativa de prosperar. Multiplica esta vontade por centenas de milhões mundo afora e isso infla qualquer ativo. Vou além.
Por que que isso não está acontecendo com ações? Por uma única razão. As técnicas de valuation para ações estão bem desenvolvidas, que todo mundo evita ativos com, sei lá, PL muito alto. Como não existe técnica para medir essas moedas, né, o que manda é o fluxo especulativo, alimentado por milhões de pessoas que perderam a esperança de prosperar em outros ativos. Ativos esses cotados em moeda do Estado, né, moeda fiat. O Leonardo também traz uma parte interessante aqui, né, para a gente refletir, que existem várias óticas pelas quais podemos olhar esse cenário. Podemos achar que essa moeda criou proporções inimagináveis, como também podemos pensar no quão pequeno é o mercado brasileiro. Para se ter uma ideia, basta incluir não só a Dogecoin, como todas as criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum, que o valor delas vai dar 3 trilhões de dólares. Para se ter uma ideia, as FANGs juntas têm 7 trilhões e representam apenas 20% do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Isso, inclusive, me faz desacreditar na ideia das criptomoedas como uma absorvedora de liquidez, né? Que o Bitcoin, uma das teses dele muito forte, é a absorção de liquidez dessa impressão desenfreada de dinheiro. Uma vez que 3 trilhões não são nada considerando o PIB americano, que é de 27 trilhões apenas. Apenas não, aliás, né? 27 trilhões de dólares, eu quis dizer apenas o americano, né? Se a gente somar o PIB dos outros países juntos, aí o mundo inteiro deve ter aí centenas de trilhões de PIB. Olhando assim, nessa ordem de grandeza, dá para ver como 50 bi não é muita coisa. Ou seja, o mercado brasileiro é pequeno. E aqui também, por fim, o New Era também está respondendo aqui o Avelino, que ele acredita que o comentário do Mesh não foi no sentido de não dá para ganhar dinheiro. Que aqui o Avelino vai dizer que dá para ganhar dinheiro com internet, né? Que nunca foi tão fácil ganhar dinheiro. Vou resumir esse tweet aqui um pouco, né? Mas ele basicamente resume que dá para ganhar dinheiro aprendendo a programar, empreender ou criar algo como um token de cachorrinho, ou seja, basicamente com internet. E daí ele então concluindo aqui que está cada vez mais difícil de se tornar dono de grandes negócios, se você já não é um herdeiro de um. Inclusive o seu exemplo vai bem na esteira disso, programar e empreender na internet. Tentar criar algo no mundo virtual, porque no mundo físico já é quase impossível. Tentar criar algo no mundo virtual, porque no mundo físico já é quase impossível. Logo restou para a juventude tentar criar sua riqueza no mundo que não existe, porque este aqui tudo já tem dono. As criptos, como a Boratec e todo o resto, são descobrimento disso. Desdobramento disso, aliás, né? Faz sentido, no mundo físico é complicado mesmo, ele conclui. Então, para a gente ver que tudo está indo em direção à internet, né? E na internet tudo é muito rápido e tende a ser mais eficiente, nesse sentido de somar numerozinhos, né, digamos assim, matemáticos. E nesse ponto a gente pode ver que se os negócios vão ser digitais, as criptos se encaixam como uma forma de pagamento. Agora, vou descompartilhar a tela aqui. Então, voltando aqui para minha beleza aqui, vamos concluindo então que no mundo físico, então, o que acontece? Além de já estar tudo tomado, por assim dizer, donos, enfim, das corporações, ainda no mundo físico a gente tem situações de empresas com dívida, ineficiências do governo, impostos às alturas, né? Então a eficiência econômica acaba sendo muito ruim para entrar, para quem está fora desse jogo entrar, digamos assim. Você tem uma barreira de entrada muito alta e as pessoas só têm o serviço delas para oferecer. Então começar a produzir a nível industrial tem se tornado cada vez mais difícil. Inclusive não há incentivos para se ter empresas industriais concorrendo, né? Porque o governo acaba boicotando com regulamentações, enfim. E eles falam ali que o jeito mais fácil de ganhar dinheiro hoje, né? Que está muito fácil ficar rico hoje, né? É com internet. Todo mundo então está correndo para o próprio YouTube, né? Como eu estou aqui tentando fazer um troco aqui também. Então, você pode ver mesmo os influenciadores de finanças, eles acabam vendendo assim fórmulas mirabolantes para você viver de ações, né? E você vê que eles não ficaram ricos com ações, eles ficaram ricos falando como ficar rico com ações. Então eles vendem cursos, eles fazem os vídeos no YouTube, mas eles podem até ter comprado ações depois, mas não foi necessariamente que eles ficaram ricos com ações primeiro e depois ensinaram. Não, primeiro eles começaram a ensinar uma fórmula hipotética
de que poderia funcionar, né, esse negócio das ações, que até de certo modo funciona, né, pensando em fiat. Agora, você tem o Bitcoin na jogada e você tem então um custo de oportunidade a mais aí numa teoria de jogos, né, que tem que ser estipulado, tem que ser considerado. E junto nós temos também a questão da crise demográfica, né, da transferência de riquezas, porque até um rapaz ali comenta que as criptos que foram criadas para absorver essa liquidez exagerada do governo, talvez nem elas sejam o suficiente no final. Talvez a gente esteja entrando numa situação muito mais decadente do que a gente pode imaginar. E quem sabe nem o Bitcoin pode superar isso. Porque como nós estamos vivendo mais tempo, né? Isso já acontece com os nossos avós, com os nossos pais e vai acontecer com a gente também. Todo o dinheiro que nós acumularmos, que já não vai ser muito, porque a situação da ineficiência dos impostos, né, e o baixo preço do nosso serviço está se acumulando ao longo dos anos, enfim, um juro composto negativo praticamente em cima do seu trabalho. Você lá na frente vai ter gastos com medicina, com cuidados de idoso, enfim, o que já acontece com os idosos de hoje, né, que eles têm que vender o patrimônio deles para poder ter cuidados pelo resto da vida. E daí, nesse caso, esse dinheiro vai estar sempre voltando para empresas, digamos assim, ou para o próprio governo, ao invés de estar passando para a geração seguinte, né? E o Bitcoin, de certo modo, pode corrigir essa parte da herança, mas você talvez vai ter que gastar o seu Bitcoin antes do final da sua vida para viver, né? Enfim, talvez, né? Na verdade é um cenário mais pessimista, mas é um questionamento que eu trago aí, né, para a gente refletir um pouco. Como, na verdade, também as criptos são inevitáveis, porque se a maioria dos negócios estão indo para a internet, na internet você consegue contornar melhor as ineficiências desses impostos malucos que são feitos principalmente em bens e serviços da indústria. Então você vai poder fazer troca de serviços por cripto, né? E, em algum momento. Provavelmente vai ficar cada vez mais comum. Ainda é um pouco difícil de achar essas coisas, mas só na área tech, né? Mas quem sabe com o tempo em novas gerações isso se resolve. Enfim, vou finalizar por aqui, já falei demais. Tá aqui a minha playlist do curso. Até mais.